Evangelização não é uma questão de chamado, é uma questão de obediência. Quando Cristo é assunto aos céus, antes de deixar a igreja, ele deixa uma ordem, a missão, a comissão da igreja. E a comissão é de ir pelo mundo, pregar o evangelho e fazer discípulo. E se você olhar no texto em Mateus, Marcos, você vai perceber que essa comissão, ela nos é dada como uma responsabilidade a ser exercida na autoridade do Senhor. Todo o poder foi dado ao Senhor nos céus e na terra. E por meio dessa autoridade de Cristo, em Cristo Jesus e unidos a Cristo Jesus, nós recebemos a comissão de evangelizar o mundo, sabendo que Ele estaria e está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. A pregação do Evangelho, ela é vital para o crescimento da igreja. Ali em Atos capítulo 1, versículo 8, a palavra de Cristo aos seus discípulos, aos apóstolos, é que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo. E o poder para quê? Qual é a finalidade do poder do Espírito Santo? É para sermos testemunhas de Cristo, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Ou seja, começando ali onde eles estavam, mas não deviam permanecer ali, deviam se espalhar e alcançar os confins da terra. O evangelho precisava ser pregado entre todas as nações. Isso não era uma responsabilidade apenas dos apóstolos, é uma responsabilidade da igreja, porque Cristo está conosco não apenas no período apostólico. Cristo, quando Ele deu e nos deixou a grande comissão, Ele disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele permanece com a igreja, capacitando a igreja a exercer esse chamado e essa comissão de pregar o evangelho em todas as nações. E é curioso porque em Atos 1:8 Cristo deixa a ordem de que eles receberiam poder para testemunhar a todas as nações até os confins da terra. E quando vemos em Atos 8:1 o cumprimento dessa palavra, quando a igreja que insistia em permanecer em Jerusalém sofre uma grande perseguição, e por causa dessa grande perseguição os irmãos da igreja fogem de Jerusalém, se dispersam de Jerusalém, com exceção dos apóstolos que permanecem em Jerusalém. Os cristãos ali fogem de Jerusalém, indo para todas as regiões da Judéia, Samaria e se espalhando. E aí, nesse se espalhar, por onde iam, pregavam o evangelho de Cristo. Então, aquilo que é ordenado em Atos 1:8 começa a se cumprir em Atos 8:1 através da perseguição. Que nós sejamos obedientes ao chamado e à vocação e não esperemos perseguição ou não esperemos qualquer tipo de fatalidade que nos leve a sairmos da nossa zona de conforto para pregar o evangelho. Nós sejamos obedientes em entender que temos em nossas mãos uma dívida para com o mundo, assim como o apóstolo Paulo disse, né? Uma dívida que é o evangelho. Eu recebi e tenho a responsabilidade de levar isso para frente e alcançar aqueles que ainda não foram alcançados. Estejam eles na casa ao lado da minha ou em uma outra nação distante. O evangelho precisa ser pregado em todas as nações. O que é evangelização? Evangelização é proclamar a palavra do Senhor. Como é que a gente faz isso? Para evangelizar, a gente precisa ensinar as Escrituras com o objetivo de persuadir o coração das pessoas. Então, veja como isso acontece. Primeiro, precisamos responder algumas perguntas. Eu expliquei quem é Deus, que Ele é santo, que Ele é o Criador, que Ele é o nosso Senhor, que Ele fez todas as coisas. Segundo, eu deixei claro que nós, os seres humanos, nós somos uma mistura esquisita. Nós fomos feitos de um modo maravilhoso, mas nós caímos em pecado e toda a raça humana sofre com o pecado a partir de que Adão peca ali no jardim do Éden e nós ficamos alienados do Senhor. Depois responder a outra pergunta: será que eu expliquei quem é Jesus, o que Ele fez? Ou seja, que Ele é o Deus homem, Ele é o Deus encarnado, que Ele veio aqui nessa terra, morreu para salvar os pecadores, que Ele ressuscitou ao terceiro dia, que Ele morreu na cruz e derramou o seu sangue
para aplacar a ira de Deus? Será que eu expliquei isso para a pessoa? A última pergunta é, finalmente, será que, ainda que eu tenha compartilhado tudo isso, será que essa pessoa respondeu com clareza aquilo que eu expliquei? Será que ele entendeu? É preciso deixar muito claro a respeito do Evangelho na evangelização. Você fala para a pessoa quem é Deus, o que Ele fez, você fala que os homens são pecadores, que precisam ser salvos através de Jesus Cristo, mas você espera uma resposta da pessoa para que ela tome uma decisão. Mas essa decisão, ela tem muito a ver com a obra do Espírito, que é feita no coração das pessoas. Não é por força, por poder, mas é o Espírito Santo. Quando Jesus conversa com Nicodemos, e é o próprio Espírito que vai e transforma o seu coração. Jesus fala sobre o novo nascimento. Nicodemos, ainda não entendendo, acha que precisava voltar ao ventre da mãe para nascer de novo, e Jesus diz, não, é um novo nascimento, não é desse nascimento que eu estou falando, mas é uma nova criatura, é uma pessoa já velha sendo transformada pelo Espírito Santo. Esse convencimento, essa resposta tem a ver com o Espírito Santo, tem a ver com a obra regeneradora que ele faz. Então a evangelização precisa haver esses pontos. Falar quem é Deus, mostrar que o homem é pecador, que caiu, que foi separado de Deus, que Deus mandou o seu Filho Jesus para morrer numa cruz, para ressuscitar e salvar o pecador, aquele que entender a mensagem, compreender e ele responde com a fé salvadora que o próprio Espírito trabalha no coração das pessoas e faz isso. Em 1 Coríntios 9,16, Paulo diz, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. E Paulo fala isso porque ele entendia que ele havia recebido de Cristo a responsabilidade de anunciar. E essa é uma responsabilidade que não foi atribuída somente a Paulo, foi atribuída a todos nós, como vimos em toda essa série sobre evangelização. Que nós possamos compreender e entender que temos um papel, temos um chamado, temos uma vocação. E que isso é, acima de tudo, um privilégio. Deus que elaborou o plano perfeito para salvar homens e mulheres de todas as nações, nos torna participantes desse plano e desse projeto maravilhoso, confiando a nós a chave do reino que é o Evangelho, confiando a nós a palavra de salvação, confiando a nós o chamado àqueles que foram escolhidos, confiando a nós o Evangelho. Nós possamos entender a importância desse chamado, possamos sair da nossa zona de conforto e fazer aquilo que devemos fazer aquilo que está nos planos do Senhor para a sua igreja. Nós somos vocacionados, temos uma missão e temos o privilégio de participar dessa missão de Deus, que é salvar e resgatar o homem perdido. Você possa se maravilhar com essa grande oportunidade, com esse convite e esse mandamento do Senhor, e que isso possa ser uma motivação para você exercer e fazer aquilo que cabe a você fazer hoje, amanhã e todos os dias, para a honra e glória do nome do Senhor. Deus te abençoe.